E aí, Luiz aqui, e hoje a gente vai falar de Hora de Aventura. O desenho, estreado em 2010, iniciou uma nova era no Cartoon Network, mas antes dele ir para essa emissora, o Pendleton Ward, que é o criador do desenho, tentou lançar ele em 2008 na Nickelodeon, num bloco de desenhos que era como eu posso dizer? Era tipo um teste para ver se a audiência gostava, e se gostava o desenho passava para ser um programa fixo da grade, ou se não gostava era só o piloto que era feito e era isso. Só que até que ele foi bem na audiência, mas a emissora não gostou do desenho do Hora de Aventura porque alegou que ele era um desenho muito louco e muito sem nexo. Mas a parte mais irônica disso é que é a Nickelodeon falando que um desenho é louco demais, porque é a mesma emissora que fez Cat Dog e Invasorzinho. E não faz sentido uma coisa dessa. Isso da Nickelodeon foi lá em 2008. E 2 anos depois, que nem eu tinha dito, em 2010, estreou nos Estados Unidos Hora de Aventura. E fez sucesso. E não tem como descortar disso, porque durou 10 temporadas, tem especial com Minecraft, tem especiais 3D, vai ter uma continuação no HBO Max e tem a continuação das histórias em versão de quadrinhos. É um universo muito amplo e que fez muito sucesso, isso não tem como descortar. A premissa do desenho é bem simples, na verdade. E até se tu vê só a primeira temporada, tu vai ver que é um desenho bem bobinho. Mas com o passar do tempo, também tu vai percebendo que ele se torna mais sério um desenho. Não mais sombrio, mas mais sério. Porque tu vai conhecendo a origem de um personagem ou de outro. Basicamente tem 2 amigos, que é o Finn, o humano, e o Jake, o cão. Eles também são irmãos, e o Finn é adotado, obviamente. Mas personagens que nem o Rei Gelado, tu vai descobrindo a história dele, a Marceline, a Princesa Jujuba, até o Mordomo Menta tu vai descobrindo. E tem um personagem que é o Caracol, que ele se torna de algum jeito importante para a história, e ele aparece em todos os episódios só como um easter egg. Mas como nem tudo são flores, a série já passou por algumas censuras. E até acho que a Cartoon Network já tá bem acostumado com isso. Acho que o episódio que mais chama atenção nessa questão é chamado de O Inquiridio. O title card do episódio, que falam o nome dele, ele foi censurado mais de 4 vezes. Porque na primeira versão apareceu o Finn esfaqueando o Jake. E não dá pra mostrar essa foto no YouTube, porque senão o YouTube vai me censurar. Procure por si só. A última versão foi o Finn segurando uma baguete na mesma direção do Jake, só que uma versão censurada da mesma coisa, e não mudou nenhum sentido. Mas a Cartoon Network eu acho que já tá acostumado, porque Hora de Aventura já foi censurado, Apenas um Show já foi censurado, Steven Universo foi censurado pela Rússia, e depois do Steven Universo censurou a Rússia do desenho. A série tem várias coisas escondidas. Uma coisa delas é a própria terra deles, que é chamada de U, que no final das contas se revela sendo a nossa própria terra, só que depois de uma grande guerra, que é chamada de a Guerra dos Cogumelos, que é uma referência ao formato das nuvens que fazem as bombas nucleares. São mais de 250 episódios que tem as 10 temporadas do Hora de Aventura, e cada episódio esconde uma referência, um easter egg, que é a mesma coisa que uma referência, ou um personagem, ou uma história diferente é sempre apresentada. Por exemplo, no episódio Meninas dos Olhos Vazios, algumas menininhas, elas invadem a casa na árvore, que é essa daqui, quando o Finn e o Jake estão lá sozinhos em casa aproveitando, e elas não falam nada, elas simplesmente invadem e elas são bem misteriosas. E até termina o episódio sem tu entender muita coisa do que aconteceu ou o que tu acabou de ver. Não vou dar spoilers do episódio para poder aproveitar ele enquanto tá assistindo ele, mas ele é bem assustador, é tipo um nível um pouquinho abaixo do filme de terror Coraline, mais acima de Annabelle, alguma coisa assim. Eu não posso terminar o vídeo sem falar dele, do melhor personagem, que no Brasil é dublado pelo Charles Emmanuel, que é o Bimo. O Bimo é um videogame, tipo um Game Boy, que é um robozinho, ele conversa com o Finn e com o Jake, é amigo deles. E tem vários episódios que giram em torno do próprio Bimo. Um deles, que é um dos meus favoritos da série, é Bimo Noir, que é bem estilo Casablanca, assim, ele é um detetive, tem um romance, coisa assim. Sem muitos spoilers para poder aproveitar o episódio, mas realmente vale a pena. Hora de Aventura é um desenho bom pra caramba. Ele começou uma nova era na Cartoon Network lá em 2010.
E pra ter ideia, durou 10 anos e só terminou com o Steven Universo Futuro, agora em 2020. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena dar uma chance, pelo menos pra primeira temporada, ou alguns episódios especiais. Se ver os episódios especiais, eu acho que já vale a pena também pra conhecer a série. Do Hora de Aventura, alguns episódios estão disponíveis na Netflix. E aí, gostou do vídeo? Então não se esquece de curtir, de se inscrever e também de compartilhar, porque ajuda bastante o canal. Compartilhe com um amiguinho e dá uma força pra mim. Até!